Bom dia, povo abençoado do Senhor. Vamos para mais um estudo bíblico, então, do Salmos 52 ao 54. Lembrando que os 52 e 54 são salmos de Davi, os 53 é de autoria indefinida. E se eu pudesse resumir esses três salmos, passagem bíblica seria 1 Coríntios 13, quando diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deles é o amor. Eu poderia resumir em esperança. O Salmo 52 é um salmo que Davi escreveu quando Doeg, descendente de Esaú, edomita, ele entrega Davi para Saul quando os sacerdotes alimentam Davi. E à custa dessa língua maldosa desse homem maligno, ímpio, Saul vai matar os sacerdotes do Senhor naquela época. Então, é um salmo que traz esperança, traz a justiça de Deus, do qual Davi clama pela justiça de Deus. E no verso 5 ele diz: também Deus te destruirá para sempre, há de arrebatar-te e arrancar-te da tua tenda e te extirpará da terra dos viventes. Nós sabemos que a descendência de Esaú foi exterminada. Quando a gente vê a Bíblia, o livro de Obadias, Malaquias, capítulo 1, versículo 1 e 2, o desprazer que Deus tem nos descendentes de Esaú. Lembrando que Herodes Magno, Herodes Agripa, Herodes Arquelau, Herodes Lisânias e Herodes Filipe são descendentes de Esaú. Quando Herodes, o pai, morre, os filhos vão herdar o reino, né? Agripa, Arquelau, Filipe, Lisânias e Antipas, que cortou a cabeça de João Batista e pegou a mulher do seu irmão. Esses são os descendentes, os cabeças de Esaú, foram para Idumeia, onde é hoje a faixa de Gaza, Filistia. E eles dominaram Israel no período de Jesus. Depois da morte de Jesus, no ano 65, o Império Romano elimina Herodes Agripa II e extermina a descendência real de Esaú, eliminada da terra. Então, quando a gente vê esse salmo, Davi clamando pela justiça de Deus, para extirpar da terra dos viventes pessoas assim como Doeg, descendente de Esaú. Então, se eu pudesse resumir isso tudo que nós vamos ver nesses três salmos, é a esperança. Esperança que vai haver para o homem ímpio, que ele vai ser julgado. Mesmo que aqui na terra pareça não haver justiça de Deus, um dia o Senhor Jesus voltará e vai julgar os habitantes da terra. Isso está em Atos capítulo 10, 42, quando Pedro diz que Jesus mandou eles pregarem e dizer que ele que foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. E no Salmo 52, 5, o salmista diz da esperança. Qual esperança? Se de Sião viesse o livramento para o povo de Israel. Qual livramento? A volta do Messias. Se você ler Zacarias 14, 4, Jesus, quando na sua volta, ele vai colocar os pés sobre o Monte das Oliveiras. Se você ler Ezequiel capítulo 43, do 1 a 6, diz que ele vai entrar pela porta dourada, a porta que está de frente do Monte das Oliveiras. 2 Tessalonicenses capítulo 2, você vai ver no versículo 8, que Jesus Cristo vai destruir o anticristo com o sopro da sua boca. Então a esperança, o salmista está falando, quem dera já viesse a esperança. E quem dera para nós Jesus voltasse hoje, quão maravilhoso seria a gente reunir com ele nas nuvens, como diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, estarmos para sempre com o Senhor. Nós seremos revestidos do nosso corpo glorificado e a morte já não existirá mais. Então o salmista, quem dera que já viesse agora a salvação, que Deus viesse restaurar a sorte do seu povo. Então hoje, quando a gente vê o povo judeu, a luta, o antissemitismo, a batalha que eles... Mas eu quero dizer que no meio daquele povo tem uma minoria de judeus que creem nisso que você está lendo aí, que ficam o dia inteiro no Muro das Lamentações orando, clamando pela vinda do Messias, clamando para que o Messias venha implantar o reino dele na terra. Infelizmente, Deus cegou eles, ou felizmente, porque Deus cegou eles para não reconhecer Jesus, leia Romanos 11, para que a igreja fosse enxertado em Israel. E lá em Romanos 11, 25 há um mistério. Diz que quando se completarem a plenitude dos gentios, que Jesus voltará para salvar o povo judeu e para implantar
o reino milenar na terra. Então o salmista diz: quem me dera já viesse já a restauração, o livramento de Israel. Olha, o povo judeu, desde a existência dele, ele encarou tudo enquanto é império, que se você pensar, o império egípcio na época de Abraão, de Isaac, de Jacó, o império assírio, na época da divisão dos reinos, o império babilônico, o império medo-persa, o império grego, o império romano. O catolicismo romano tentou exterminá-los, os muçulmanos tentaram exterminá-los. Então, o que a gente vê hoje é que esse povo sempre lutou para a sua sobrevivência nessa terra. Na época de Davi, rodeado de inimigos filisteus, tentando exterminar o povo de Israel, sempre com luta. Sempre com muita luta. Por quê? Você pode perguntar por quê? Porque eles são testemunhas da existência do Deus da Bíblia. Agora é um povo de esperança. Você imagina uma raça de gente que é 15 milhões de pessoas no mundo só, praticamente a população da grande São Paulo, e que a existência deles é da época de Sem, filho de Noé. Por quê? Esse povo pequeno tem tanto poder, tanto dinheiro e é tão perseguido? Porque eles são testemunhas da existência do Deus da Bíblia. E eu quero dizer que essa também perseguição vem para cima daqueles que são verdadeiramente cristãos. Todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. Então, nós não podemos cochilar e nós temos que ter a mesma esperança. Porque esse povo, esse salmista, ele escreve: quem dera hoje viesse a esperança de Israel, a redenção de Israel, o Messias de Israel, o livramento de Israel. Nós temos que crer que um dia seremos tirados dessa terra, que um dia nós veremos a restauração de todas as coisas e nos alegraremos. Tenha esperança que as coisas vão melhorar. Você recebeu o maior presente que uma pessoa pode receber: a salvação, o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, através da morte do seu filho naquela cruz. Então hoje, mesmo você passando lutas, pode se alegrar, porque há esperança para nós. Há esperança de uma redenção, há esperança do retorno de Jesus, há esperança que nós seremos redimidos da corrupção desse corpo de morte, para receber um corpo incorruptível. Quem me dera isso esteja bem próximo. Se Jesus voltasse hoje, sua mala está pronta. O coração tem que ser igual de uma criança. Se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Leia Mateus capítulo 6, 14 a 16. Você não pode ter ódio nem amargura no seu coração. Então lembre-se, o seu Redentor vive. Jesus está aqui, não para te destruir, mas Ele está aqui para salvar tu e a tua casa. Ele está aqui para tirar o fardo pesado. Ele está aqui para te libertar do império das trevas. Nós não dependemos de governo para viver. Nós não dependemos do poder do nosso braço para viver. Porque o nosso Redentor vive e vai nos dar todas as coisas. Leia Mateus 6. Olhe hoje os pássaros no céu. Eles não trabalham, não fazem nada. Nosso Pai Celestial os sustenta. Olhe os lírios no campo. Nem Salomão, em toda a sua riqueza, vestiu como uma dessas plantas. Deus vai abençoar o fruto do trabalho da sua mão. Mas haverá um dia em que ser cristão será ser proibido de comprar e vender, de comer, de beber água, de vestir. E nessa época você vai ver isso que Jesus falou concretizar na sua vida. No Salmo 37 também, um Salmo de Davi, ele fala: fui moço e agora já sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. O Deus que mandou o maná 40 anos no deserto para o povo de Israel, o Deus que sustentou Elias e mais 7.000 numa época de 3 anos e meio de seca, Ele vai cuidar e amparar você nessa terra, do qual um novo império está surgindo, está sendo implantado, o império do anticristo. Então, como salmista, esses 3 salmos são salmos de esperança. Salmo 54, 4 e 5, ele diz: eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus opressores, por tua fidelidade dá cabo deles. A Bíblia diz que a vingança, ela pertence ao Senhor, mesmo que pareça demorado.
Deus vai executar o juízo nesses homens maus. Pastor, mas eu vejo muitas vezes um homem mau morrendo sem ter nenhum problema, sem ter nenhuma luta. Um Jorge Soros, que já está idoso. O homem é o próprio filho do capeta, que destrói países inteiros. É um mega investidor corrupto que patrocina aborto, patrocina ideologia de gêneros, a destruição de família. Um homem muito usado por Satanás. Pois mesmo que ele morra na bonança dele, sem nenhum problema, um dia ele vai ter que se levantar para comparecer no tribunal do trono branco. Isso está em Apocalipse 20:12. E toda a sua maldade será lida diante da sua face. E no final, ele será lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde estão Satanás e os seus demônios. Meu irmão, não desanime. E seja como Davi, seja um guerreiro, um batalhador, interceda pela sua casa. Você que é mãe, o seu ministério e a sua família, pensa nisso. A mulher sábia edifica a casa, você que é marido, você é o sacerdote do lar, não saia de casa antes de orar com a sua esposa, não saia de casa sem abençoar os seus filhos, não deixe de fazer culto doméstico na sua casa, porque a nossa esperança não está aqui nesse mundo. A nossa esperança está naquele que vai voltar, naquele que vive e que reina. Por isso, não desanime. Se cair, não fique prostrado. O Senhor, Ele tira o teu fardo pesado e lhe coloca o dele que é leve e suave. Interceda, ore, perdoe, clame. Que Deus te abençoe, te dê um dia abençoado de descanso, te livre de todo mal. Em nome de Jesus, fica na paz.